Olá, eu sou Júlio Manjate, este é o canal Decifrando Ciências. Hoje vamos resolver o exame de Física 1 2023 da UEM. Vamos resolver isso aqui de uma forma muito simples e uma forma objetiva. Vamos à resolução. Temos aqui o número 41. Conforme todo mundo sabe, isso aqui é um modelo integrado da UEM. Então vamos para o número 41. Diz o seguinte: a luz é queremos saber se é uma onda mecânica, se é uma onda sonora, ou se é uma onda eletromagnética, onda gravitacional ou uma onda longitudinal. Então, aqui não temos muitos argumentos, simplesmente dizer que é a opção B, onde diz onda eletromagnética. Por que tem de ser onda eletromagnética? Simplesmente porque onda eletromagnética é aquela que não precisa de um meio material para poder se propagar. A luz, por exemplo, não precisa de nenhum meio para poder se propagar. Então, diríamos aqui que a opção B é que está certo. A luz é uma onda, sim, eletromagnética. Vamos para o número 42. Diga assim o número 42. É uma antena de transmissão. Eletrões vibram a uma frequência de 3 vezes 10 elevado a 6 Hz. No diagrama ao lado estão relacionados tipos de ondas e seus respectivos comprimentos. No diagrama ao lado. Atenção. Então, o quê? Estão relacionados tipos de ondas que estão aqui e seus respectivos comprimentos. Cada tipo de onda que tem seu respectivo comprimento. Com base nessas informações, identifica o tipo de onda que está sendo transmitida pela antena na frequência mencionada. Para fazermos essa questão aqui, é só entendermos que, com base na frequência, podemos calcular o que? O comprimento. Então, se vamos ter o comprimento, digamos que o resultado que vamos ter, por exemplo, do comprimento, por exemplo, seja de 10 elevado a menos 10. Diríamos que este comprimento aqui pertence ao raiz x, então diríamos que a opção certa seria raiz x. Mas então vamos calcular. Então, assim, nós temos o que? A frequência. Então, vamos mostrar aqui os dados. Número 42. Então, temos aqui os dados. Temos aqui a frequência. A frequência disse que é 3 vezes 10 elevado a 6 Hz. Então, nós queremos o que? O comprimento. Olha isso. Então, faz o seguinte agora. Calcula. Aí, coloca pause e calcule. Tens aqui a frequência e o comprimento. O que falta aqui para podermos calcular? Será o que? A velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É claro que não deram, porque sabem que você sabe. Então, vamos a isso. Temos o que? A velocidade da luz no vácuo é o comprimento vezes a frequência. Então, nós queremos o que é o comprimento. Então, vamos dizer que o comprimento vai ser igual a velocidade da luz no vácuo sobre o que é a frequência. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos dizer aqui fórmula e resolução. Então, vamos a isso. O comprimento vai ser igual a velocidade da luz no vácuo, que é de 3 vezes 10 elevado a 8, sobre a frequência. Qual é a frequência? É 3 vezes 10 elevado a 6. O comprimento vai ser igual. 3 com 3, ficamos com 1 de 10. Aqui temos divisão de frações. Mantemos a base e subtraímos os expoentes. Ficamos com 8 menos 6, que fica 2. Então, temos o que? Metros. É só olharmos aqui. Isso aqui é a mesma coisa que ter 10 elevado a 2 metros. Então, é só olharmos. Onde temos 10 elevado a 2. Então, temos aqui, seria aqui, temos 10 elevado a 2. Qual é a onda que temos aqui? É a onda de rádio. Logo, vamos o quê? Para a opção D. Então, significa que no número 42, a opção certa será a opção D. Então, ficamos com a opção D. Vamos para o número 43, que diz o seguinte: uma barra de ferro de massa 4 kg é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 graus para 150 graus. Temos que notar uma coisa. Aqui há variação, sim, de temperatura. Então, nós teremos o que? Temperatura inicial menos temperatura final. Sendo o calor específico do ferro, temos calor específico. A quantidade de calor recebida pela barra é de aproximadamente. Eles querem saber aqui a quantidade de calor. Isso aqui será o número que? Número 43. Então, extraindo aqui os dados, teremos o que? A massa, que é de 4 kg. Teremos também a temperatura inicial, que é de 30 graus Celsius.
Também teremos a temperatura final, não é? Teremos a temperatura final que é de 150 graus Celsius. Então, eles querem aqui, nos deram também o calor específico. Então, nós teremos isto aqui, calorias por graus Celsius. Então, querem o que? A quantidade de calor. Você consegue resolver isso? É claro que sim. Então, vamos fazer isso aqui. Qual seria, então, a fórmula que íamos usar, ou que vamos usar, para calcular a quantidade de calor? Então, é só vermos. Temos que ter aqui a fórmula. Então, teremos quantidade de calor, é o quê? Pode dizer aqui que é que macete. Que macete. Então, assim sendo, temos aqui a quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. Então, assim sendo, posso colocar aqui também a resolução, né? Vamos colocar aqui a resolução. Teremos o quê? A massa. Temos que controlar isso aqui. Calor específico, tudo tem de obedecer aqui a unidade de calor específico. Olhando aqui na massa, teremos o quê? Calor específico, aqui colocaram gramas, significa que temos que colocar também esta massa aqui em quilogramas, ou em gramas. É só multiplicarmos por 1000. Então, será 4 vezes 1000, que dá 4.000 gramas. Então, se tivessem colocado aqui quilogramas, íamos manter, mas colocaram gramas. Aqui colocaram graus Celsius, então também colocaram graus Celsius. Se tivessem colocado graus Kelvin, teríamos que converter aqui a temperatura para Kelvin. Então, assim, temos aqui temperatura em graus Celsius. Então, teremos que manter assim como está. Teremos aqui 4.000 vezes calor específico, que é o que? É 0, temos aqui 0,119 vezes variação da temperatura. Será a temperatura final, que é 150, menos temperatura inicial, que é 30. Então, assim sendo, ficamos com quantidade de calor, vai ser 4.000. Eu poderia multiplicar isso aqui com isso aqui, mas não vou multiplicar. 0,119 é o mesmo que escrever 119 sobre 1. Vamos contar o número de casas aqui. Até chegarmos aqui, ficamos com 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3 casas. Então, ficaremos aqui. Se você for a dividir o 119 por 1000, terás novamente esse valor aqui. Depois, vezes o que? O 120. Então, nós teremos aqui, sim, este 1000, este 0, com este 0 pode sair, esse 0 também com esse 0 sai, 0, 0 também sai. É uma estratégia que estou a achar aqui para poder calcular isso aqui, sem precisar de quê? De máquina. Então, ficaremos aqui. Eu posso calcular o que? 4 vezes 12. Me facilita isso, porque eu sei que 4 vezes 2 dá 48. Então, com este 0 aqui, fica 480 vezes o que? O 119. Se eu calcular isso aqui, teremos o quê? Vamos multiplicar o 480 vezes 119. Isso aqui vai nos dar o quê? 57.120 calorias. Então, assim sendo, mas acontece que na questão temos um problema. Não temos essa opção, mas olhando aqui, eles nos deram o quê? Querem quantidade de calor em quilocalorias. Então, é só fazermos isto aqui. É só dividirmos este número aqui por 1000. Se queres fazer correspondência, podes fazer aqui 1 calorias ou quilocalorias corresponde a 10 elevado a 3 calorias. Então, você vai colocar o quê? O que tem calorias é 57.120 calorias, corresponde a X. Então, vai fazer aqui dos meus extremos, saber que é só deverá-se dividir por isso aqui. E terminas. Aqui eu posso colocar 1000, é a mesma coisa. Então, assim sendo, posso tirar esse 0 com esse 0, dividindo 54 ou 57, ou agora ficamos com o quê? Com 5.712 sobre 100. Isso aqui vai ser o quê? 57,12 quilocalorias. Então, nós podemos aqui procurar onde temos 57,12, seria aqui. Então, temos aqui a opção B, quilocalorias. Então, podemos colocar aqui a opção B. Vamos a isso. Avançando, temos o quê? O 44. Veja assim o número 44. Esse exame aqui estava cheio de teoria mesmo. Vamos assim o número 44. E assim, as atividades produtivas são importantes fatores que interferem diretamente na ocorrência do efeito estufa.
No que toca à energia, pode-se afirmar que o efeito fotoelétrico, ou o efeito estufa, está a me confundir aqui, o efeito estufa está diretamente relacionado à produção energética por meio de, queremos saber se é por meio de usinas hidroelétricas, se é por meio de instalações nucleares ou combustíveis fósseis, tudo mais. Então, basicamente a questão é uma, queremos saber que tipo de produção de energia faz o que libera mais gases ou gases poluentes. Então é só olharmos aqui onde na produção de energia, ou tipo de produção de energia que emite muitos ou gases poluentes são combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, nós podemos ter, por exemplo, petróleo. Petróleo vai emitir muitos gases poluentes. Então, neste caso, gases do efeito estufa. Então, temos o que aqui? Teremos petróleo, podemos ter também carvão mineral, podemos ter também gás natural. Esses são os principais que emitem gases de efeito estufa. Então, por isso que é muito importante não poluirmos o ambiente. Então, temos aqui o número 45. Antares é uma estrela gigante luminosa com a temperatura da superfície aproximadamente de 3.000 Kelvin. Uau! Com a ajuda da lei de Wien, avalie a cor mais provável dessa estrela. Então, temos aqui o número 45. Deixa eu mudar aqui de folha. Ficamos aqui com o número 45. Número 45 diz assim: Antares é uma estrela gigante luminosa com a temperatura da superfície aproximadamente 3.000 Kelvin, com a ajuda da lei de Wien. Uau! Então, significa que entra aqui a lei de Wien. Nos deram a temperatura que é de 3.000 Kelvin, que é o mesmo que escrever 3 vezes 10 elevado a 3 Kelvin. Então, teremos também, dizem aqui, é lei de Wien. Significa que se for lei de Wien, teremos o que? A constante de Wien. É lógico. Então, a constante de Wien é 2,898 vezes 10 elevado a menos 3 metros vezes Kelvin. Então, o que você vai fazer aqui é calcular o comprimento. Com base na lei de Wien, podemos ter o comprimento da onda máxima. Então, você vê isto aqui, tenta calcular aí quanto é que dá, qual seria a fórmula que você ia usar para calcular o comprimento. É claro que você pode pensar logo na lei de Wien, que vai nos dizer aqui que o comprimento é inversamente proporcional à temperatura. Então, nós podemos ter aqui a constante de Wien. Então, assim sendo, nós podemos calcular. O comprimento da onda máxima vai ser igual à constante de Wien que temos aqui, que é 2,898 vezes 10 elevado a menos 3. Então, assim sendo, nós podemos ter também a temperatura, que é de 3 vezes 10 elevado a menos, será menos, será 3 positivo. Então, teremos aqui 3 positivo. Então, comprimento da onda máxima vai ser igual. Colocando aqui, por exemplo, o 2,898. Temos que dividir esse valor aqui por quanto? Temos que dividir esse valor aqui por 3. Então, dividindo este valor aqui por 3, nós teremos aqui o 900, ou aqui dividindo este valor aqui teremos 0, porque esse número aqui é menor em relação a este aqui. Então, 0,966 vezes 10, teremos aqui bases iguais e expoentes diferentes, temos que manter a base e subtrair os expoentes. Então, ficamos com menos 3, menos 3. Então, ficamos com menos 6. Então, isto aqui, nós podemos colocar a vírgula, como da onda máxima, podemos colocar a vírgula aqui, que é de 0, ou de... Ficamos com... Vamos deslocar essa vírgula aqui, aqui, aqui e aqui. Então, teremos deslocado 3 vezes para a direita. Então, ficaremos com o quê? Temos que diminuir aqui casas, 3 casas. Ficaremos com 6 vezes 10 elevado a menos 9. Porque aqui, só disto aqui, ficaremos com 966 vezes 10 elevado a menos 3.
Agora, vezes 10 elevado a menos 6. Então, teremos bases iguais, expoentes diferentes, que vamos manter a base e vamos adicionar os expoentes. Afinal, ficaremos com menos 3 menos 6, que dá menos 9, que temos isso aqui, metros. Só que isto aqui é o mesmo, eu posso colocar isso aqui em nanômetros. Então, eu posso colocar o quê? Isso aqui, 10 elevado a menos 9, é igual a 1 nanômetro. Então, assim sendo, ficamos com 6 nanômetros. Então, podemos terminar por aqui. Só que eles não querem aqui o valor do comprimento, não. Não. Eles querem o valor do quê? Querem saber qual seria a cor, não é? Eles querem saber qual seria a cor. Então, temos aqui o espectro. Podemos ver aqui o espectro, não é? Então, se você tem, por exemplo, comprimento de 100 ou 623, não é? Se o comprimento que você teve for maior, o comprimento que nós tivemos for maior que 623, significa que está na faixa, então a estrela terá a cor vermelha. Então, a estrela terá a cor vermelha. Então, é só nós vermos aqui. Então, significa que vamos ficar com opção E. Então, é importante sim calcular aquilo. Então, vamos para o número 46. É isso, né? Exatamente, será o número 46. Veja assim o número 46. Considere um corpo negro que está a irradiar uma quantidade de energia por unidade de tempo e por unidade de área. Qual é a? Qual igual a 200 watts? E constante de Stefan Boltzmann é igual. Então, nos deram aqui. Então, nos deram o quê? Nos deram a quantidade de energia. Então, vou colocar aqui a energia que nos deram. Então, estão a dizer que é de 200 watts. Ok? E dizem que nos deram também a constante de Stefan Boltzmann. Então, a constante de Stefan Boltzmann. Então, nós temos aqui, elevado a menos 8 watts, metros quadrados. Então, ok, tudo bem. Pode dizer assim, qual é aproximadamente a temperatura? Uau, eles querem a temperatura em graus Celsius. Então, eles querem a temperatura em graus Celsius. Então, vamos calcular isso aqui, é o número 46. Então, como é que nós podemos calcular isto aqui? Ok, estamos a ver aqui a constante de Stefan Boltzmann. Então, podemos tentar lembrar da fórmula, constante de Stefan Boltzmann. Igual, quer dizer, a intensidade de radiação será igual a constante de Stefan Boltzmann vezes o quê? A quarta potência da temperatura. Foi o que o Stefan e também o Boltzmann chegaram em acordo, ou chegaram na mesma conclusão, que a intensidade de radiação é diretamente proporcional à quarta potência da temperatura de uma estrela. Então, assim sendo, vamos lá. Podemos substituir aqui com este valor, mas aqui não temos o quê? A temperatura. Então, podemos sim também ter a temperatura. Então, ficaremos com o quê? Com temperatura, ou quarta potência da temperatura, será a intensidade de radiação sobre, ok? Teremos aqui a constante de Stefan Boltzmann. Então, assim sendo, isso aqui, esse 4, quando passa para cá, pode se tornar o que é uma raiz. Então, o que é a intensidade sobre a constante de Stefan Boltzmann. Então, substituindo-se com os valores, aqui será a raiz a quarta, né? Substituindo-se com os valores, teremos 200, não é? Teremos 200 sobre o valor de constante, que é 5,667, neste caso, elevado a menos 8. Ok? Então, é raiz a quarta. Então, dividindo aqui o 200 por este valor aqui, por 5,67, nós teremos o quê? O 35,27 vezes 10 elevado. Então, esse ponto aqui passa para cá, para cima, então fica positivo. Então, isso aqui, ficaremos com raiz a quarta, que é o mesmo que eu colocar o quê? 1 sobre 8. Ou 1 sobre 4 neste caso. Será 1 sobre 4.
Então, porque se você usar essa regra aqui, temos aqui valor de A, valor de C. Então, temos aqui o... Aqui ficaremos com o que? Transformando isso aqui em potência, teremos B elevado a C sobre A. Tá? É uma coisa que aconteceu aqui. Então, assim sendo, ficaremos com este valor aqui, o 35,27, elevado a 0,25, que é 1 sobre 4. Isto aqui vai nos dar 2,43. Vezes, aqui o expoente é positivo. Então, ficaremos com 8 vezes 1, que dá 8. 8 sobre 4, que vai nos dar 2. Então, ficaremos com 2 elevado a 2. Então, isto aqui, com isto, ficaremos com o quê? Com 243 Kelvin. Só acontece que a temperatura seria esta aqui. Mas acontece que não querem a temperatura em graus Celsius, não querem a temperatura em graus Kelvin, mas querem a temperatura em graus Celsius. Então, qual seria a fórmula a usar? Temperatura graus Kelvin, por exemplo, igual a temperatura graus Celsius mais 273. Então, nós queremos a temperatura em graus Celsius, então ficaremos com temperatura graus Kelvin menos 273. Então, ficaremos com a temperatura graus Celsius, vai ser igual a temperatura graus Kelvin, que é de 243, menos 273. Então, ficaremos aqui. Então, fazendo aqui a operação, teremos o quê? Menos 30 graus. Teremos aqui menos 30. Então, procurando aqui nas opções, teremos o quê? A opção B. Então, assim, foi aqui. Número 46, a opção certa seria a B. Então, vamos para o número 47. Então, se estiver a compreender, coloca aí nos comentários, não é? Então, e peço o seguinte, peço para que se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para mais pessoas. Tem alguns também precisando, que é só você ajudar, que eles também serão ajudados. Então, vamos a isso. Para o número 47, diga assim o número 47. Um estudo do espectro de radiação solar mostra que a radiação máxima corresponde a um comprimento de onda. Tudo bem, vamos mostrar aqui os dados, não é? Vamos mostrar aqui os dados. Número 47. Já estamos no número 47, uau. Ok, número 47. Então, temos aqui dados, não é? Temos aqui o comprimento. Na verdade, sabemos que é teoria, mas não é teoria prática. Muitos pensam que mesmo é teoria, mas é necessário você calcular para poder ter os tais resultados da teoria. Então, assim sendo, ficamos com o comprimento sendo igual a 500 nanômetros. Está aqui. Então, depois disso, nós teríamos o quê? Eles querem saber a intensidade de radiação. Querem saber aqui a intensidade de radiação. Então, assim sendo, vamos fazer aqui uma coisa interessante. Queremos a intensidade de radiação. Quem defende isso aí, ou quem nos mostra, quem nos ilustra isso, são os dois cientistas chamados Stefan, outro chamado Boltzmann. Então, assim sendo, nós podemos fazer. Stefan e Boltzmann dizem que a intensidade de radiação vai ser igual à constante deles. Então, nós temos isso aqui. A intensidade de radiação diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. Então, assim sendo, aqui vendo a resolução, temos aqui um problema. Não nos deram aqui a temperatura, nos deram o comprimento. Mas nós já conhecemos o que? Sabemos que para termos a temperatura com base no comprimento, quem estudou sobre isso foi o Wien. Então, assim sendo, vamos usar aqui a lei do Wien para poder resolver essa questão aqui. Então, coisas muito simples. Então, ficaremos aqui com o comprimento, como o Wien dizia, será constante de Wien sobre a temperatura. Então, assim sendo, ficaremos com o quê? Nós queremos a temperatura, então ficaremos o quê? Com a temperatura igual a constante de Wien sobre o comprimento. Então, ficaremos aqui com o comprimento vai ser igual a constante, nós conhecemos que é 2,898 vezes 10 elevado a menos 3. Então, sobre
o comprimento é que está em nanômetros. Então, vamos converter. É só multiplicar esse valor aqui por 10 elevado a menos 9, não é? Então, que logo teremos 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, ficaremos aqui com 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, assim sendo, teremos temperatura sendo igual. Dividindo este valor aqui, neste caso, o 2,898 sobre 5, nós teremos o que? 0,500, ou na verdade, aqui teremos 500 ou 5.000, na verdade, 5.000. Podemos ter aqui 5.796 vezes 10. Então, temos bases iguais. Então, vamos manter a base, sobrar os expoentes, ficaremos com menos 3, menos 7, que dá logo menos 3 mais 7, que dá 4. Então, ficaremos aqui com, podemos deslocar a vírgula para cá, ficaremos com o quê? Ou podemos usar outra estratégia, que é dizer assim, que neste número aqui, se formos a colocar aqui vamos escrever o número de casas que vamos passar aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vamos escrever aqui 4 zeros. Então, isso aqui é o mesmo que escrever isso aqui. 10.000. Então, isto aqui, com isso aqui vai sair. Então, ficamos com temperatura será igual a 5.796 Kelvin. Já tem uma temperatura. Então podemos voltar aqui. Então, voltando aqui, teremos, deixa eu escrever, teremos intensidade, vai ser igual a constante, que é de 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, vezes a temperatura, que é esta aqui, que é de 5 ou 5.796. Tudo isso aqui elevado a 4, segundo diz a fórmula. Então, assim sendo, neste aqui podemos manter esse valor aqui, o 5,67 vezes 10 elevado a menos 8, vezes, ok, temos que colocar este valor aqui, não é? Temos que fazer a quarta potência deste valor aqui. Aqui vamos ter um valor muito maior, não é? Vamos ter aqui um valor muito maior, muito mesmo. Então, podemos ter aqui um valor muito maior. Então, mas vou colocar aqui este valor aqui. Então, nós teremos, multiplicando este valor aqui, nós teremos 64, então, vezes 10 elevado a menos 8. Então, multiplicando isso aqui, esse valor com este valor aqui, nós teremos o quê? Nós teremos 6,4 vezes 10 elevado a menos 8. Isso aqui é o mesmo que escrever 64 vezes 10 elevado a menos 7. Então, aqui, a menos 7. Então, o que vamos fazer aqui, ficaremos com, olhando aqui o exame, ficaremos com, aqui na verdade ficaremos com opção C, mas não tem aqui essas expoentes aqui, não colocaram aqui. Então, vamos passar para o número 48, que diz o seguinte: objetos a diferentes temperaturas emitem espectros de radiação eletromagnética que possuem picos em diferentes comprimentos de onda. A figura ao lado representa as curvas, não é, de intensidade de emissão por comprimento de onda, normalizadas para ficarem na mesma escala. Para 3 estrelas, quais são as estrelas? Pica, da constelação de Virgem, Nosso Sol, e Antares, da constelação do Escorpião. Com base nas leis de Stefan, Boltzmann e Wien, analise as seguintes afirmações sobre as estrelas mencionadas. Tudo bem, tá certo. Então, já nos mandaram analisar isso aqui usando a lei do Wien. A lei do Wien vai nos dizer que o comprimento é inversamente proporcional à temperatura. Tudo bem, tá certo. Ou posso escrever isso aqui assim, que o comprimento da onda máxima é inversamente proporcional, ok, à temperatura.
com base no N, mas com base no Stefan Boltzmann, vai nos dizer ele aqui, com base no Stefan Boltzmann, teremos que a intensidade de radiação é diretamente proporcional à quarta potência, não é? Então, tudo bem, que são as leis que já vínhamos usando lá em cima, anteriormente. Tudo bem, tá certo. Então, significa que se as grandezas são inversamente proporcionais, significa que enquanto uma coisa aumenta, uma grandeza aumenta, outra grandeza vai diminuindo. Ou enquanto uma grandeza aumentar, outra diminui. Então, tudo mais. Enquanto que se dizem que as grandezas são diretamente proporcionais, significa que aumentam em simultâneo. Enquanto uma grandeza for aumentar, a outra também vai aumentar. Então, significa que, vamos olhar aqui, temos aqui temos o que? A intensidade em função do comprimento. Então, se formos a fazer aqui, neste valor, nos pica, por exemplo, nós teremos aqui o comprimento, que é este aqui. Não sei se será 0, é um número qualquer aqui. É 0, só sabemos que é um número menor que 0,5, claro, né? Então, nós podemos ter aqui outro comprimento, tudo bem. Outro comprimento. Vamos analisar aqui as estrelas. Ok, tudo bem. Spica é a estrela é a mais brilhante das estrelas, das 3 estrelas. Tudo bem. Tudo bem. Vamos analisar isso aqui. Spica é a mais brilhante das estrelas. Para ser mais brilhante, tem que ter o quê? Mais temperatura. Então, olhando aqui, o valor daqui do comprimento tem um comprimento menor em relação a outras estrelas. O Spica tem um comprimento menor. Então, se tem um comprimento menor, significa que, com base nesta lei aqui, se tem um comprimento menor, significa que tem maior comprimento, ou tem maior temperatura. Se tem comprimento menor, tem maior temperatura. Então, se tem maior temperatura, significa que tem maior intensidade. Significa que se tem maior intensidade, logo tem maior. Se tem maior temperatura, tem maior intensidade. Então, significa que brilha mais. Então, é claro que sim, brilha mais. Então, temos aqui vamos ver outra opção. Diz assim, vamos para 3. Diz assim, Antares é a mais fria das 3. Antares é essa aqui. Então, podemos dizer que tem esse valor, tem um certo comprimento aqui. É só você ver, o comprimento aqui é maior. Se o comprimento é maior, significa que a temperatura será menor. Quem diz isso não sou eu, não é o professor Júlio, não. Quem diz isso é o N, que vai nos dizer que se tem maior comprimento, terá menor temperatura. Logo, será fria, sim. Então, Antares, sim, que esta aqui é a mais fria, exatamente. Então, 3, assim, também está certo. Vamos ver aqui o 2. A temperatura do Sol é aproximadamente a 5.800 Kelvin. Uau, temperatura do Sol. Então, nós podemos ver aqui. Temperatura do Sol. Então, vamos lá calcular isso aqui. Então, temperatura do Sol. Temperatura do Sol. Então, quem vai nos dar a fazer isso aqui é o N. Então, o N, vamos dar a resolver isso aqui. O N. Então, teremos o quê? Constante do N sobre o comprimento. Então, teremos o quê? Teremos constante do N, que é de 2,898, que é o mesmo que 2,9 vezes 10 elevado a menos 3. Então, assim sendo, temos que ver aqui o comprimento que nós vamos usar. Então, assim sendo, é para o quê? É para o Sol. O Sol, o comprimento que nós temos aqui é de 0,5 vezes 10 elevado ao nosso expoente aqui, que é o menos 6. Temos aqui o menos 6. Então, assim sendo, ficaremos com isto aqui, o 0, o 2,9 a dividir por 0,5. Isto aqui vai nos dar quanto? Vai nos dar 58, não é? Então, 5,8 vezes 10 elevado a 3 positivo. Então, isto aqui, deslocando a vírgula para cá, uma vez. Então, nós teremos aqui 5.800 Kelvin. Não é?
Então, calculando o comprimento, a temperatura aqui nós temos 5.800 Kelvin. Então, significa que 2 também está correto. Significa que 1, 2, 3 estão corretos. Então, vamos olhar aqui nas opções. Então, aqui querem saber apenas a correta. Então, 1 está a dizer que é correto, B também está errado, C. Isso aqui, opção E é que está certo. Então, ficamos aqui com a opção E, no número 48. Vamos para o número 49. Diz assim um exercício. Ao eliminarmos uma placa metálica cuja função trabalho, nos deram aqui função trabalho. Vamos colocar aqui 49. Função trabalho será de 7 eletronvolt. Observa-se a injeção de eletrões com energias de 4 eletronvolt. Então, significa que é o que? Energia cinética. Então, teremos 4 eletronvolt. Determina aproximadamente a energia dos fotões. Querem a energia dos fotões. E também querem a frequência. Então, quem nos ajuda a fazer isso aqui é o nosso querido Albert Einstein, que diz o seguinte, diz que energia dos fotões tem de ser necessário para tirar o eletrão do metal e também para mover o eletrão. Que neste caso, energia igual a energia cinética máxima mais função trabalho. Então, substituindo aqui com os valores, função trabalho, energia cinética máxima é 4. Então, a função trabalho será 7. Então, isso aqui vai nos dar o que? A energia dos fotões será 11 eletronvolt. Então, eles querem o que? Também querem a energia cinética. Eles querem o que? A frequência. Tudo bem. Com base na mesma fórmula, aqui teremos que a energia igual a energia cinética máxima mais função trabalho. Mas acontece que não nos deram aqui a energia cinética máxima, então ficaremos com a energia, vai ser igual. Podemos desconsiderar aqui a energia cinética máxima. Então teremos o que aqui? Energia sendo igual. Energia sendo igual ao que? Função trabalho. Então, se a energia for igual à função trabalho, podemos desmanchar aqui a energia, que é, segundo Planck, é constante de Planck vezes a frequência igual ao que? A energia. Então, podemos dizer que isso aqui vai ser igual ao que? Vai nos dar o que? Isso aqui, teremos aqui a função trabalho tem de ser igual, aqui a frequência igual à função trabalho sobre a constante de Planck. Então, colocando aqui, ficaremos com número, aqui nós teremos função trabalho, que é aqui o 7, sobre constante de Planck, que é 4. Aqui nós podemos ficar com 4 14 vezes 10 elevado a menos 15. Então, ficaremos aqui dividindo este valor com este valor aqui. Nós podemos ter o quê? Nós podemos ter 2,6 vezes 10. Passando esse valor aqui para cá, ficaremos com 15 positivo. Então, assim sendo, nós podemos colocar opção D. Então, olhando aqui nas opções, onde temos o que primeiro? 11 e 2,6. É o único lugar que é este aqui. Então, temos 11 e 2,6. Então, assim nós podemos passar nisto aqui. Vamos para o número 50. Temos aqui. Vamos para o número 50. O número 50 diz o seguinte: em relação ao modelo atômico de Bohr, quais das afirmações abaixo são verdadeiras? Queremos saber se são as verdadeiras. Então, vamos dizer assim, quando o eletrão recebe energia, salta para um nível mais energético. Vamos analisar isso aqui. Tentar esboçar aqui o modelo de Bohr, tudo mais. Aqui nós teremos o que? Energia cinética. Nós teremos o que? A energia. Nós teremos o que? Energia. Nós teremos aqui do outro lado os níveis de energia. Vou colocar aqui nível 1, nível 2, vou colocar aqui nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, assim sucessivamente. Posso colocar lá. Se nós temos isso aqui, podemos dizer que aqui a energia sempre é menos 13,6. Então, aqui teremos menos 3,4. Então, teremos aqui menos 1,51, sucessivamente.
Como é que você vai calcular essa energia em cada nível? Com base nessa fórmula, que a energia em cada nível será igual a menos 1,13, neste caso, desculpa, é menos 13,6 sobre n ao quadrado. No nível 1 você vai substituir com 1, no nível 2 você vai substituir com 2 sucessivamente. Então, assim, é só você ver aqui. Quando por exemplo, um eletrão, por exemplo, sai de uma camada, aqui eu vou colocar K, vou colocar aqui L, M, N, O, sucessivamente para lá. Então, se sai de uma camada, só você ver que a energia cada vez mais está aumentando, não é? Se sai de uma camada com menos energia para uma camada com mais energia, ele vai receber a energia. Então, assim sendo, se ele for a voltar novamente para a camada menos energético, o que vai acontecer é que a energia que ele absorveu quando subir aqui, será a mesma energia que ele vai devolver, não é? Mas em forma de onda eletromagnética. Então, com essas informações, podemos já resolver essa questão aqui. Diz assim, quando o eletrão recebe energia, salta para um nível mais energético. Então, é assim, então eu estava a dizer, quando sai daqui, vai receber energia para um nível mais energético, com um nível com mais energia. Então, está certo. Vamos para 2. Quando o núcleo recebe energia, salta para um nível mais externo. Não existe isso aí. Para 3. Se um eletrão passa do estado A para o estado B, digamos que passou do estado A para o estado B, tudo bem. Diga assim, recebendo X energias, é claro que vai receber energia, porque está subindo. Quando volta de B para A, quando sai de B e volta para A, devolverá X energias, claro que vai devolver, de energia na forma de onda eletromagnética. Significa que o 3 também está certo. Diz assim o 2. Quando um eletrão passa de um estado menos energético, pode ser aqui, um estado menos energético, não é? O estado menos energético devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas. Não funciona. Tem de ser de mais energético para o menos energético. Daí que devolve. De menos energético para o mais energético, não funciona. Ele vai absorver. Como é que você vai dar uma coisa que não tem? Como é que ele vai devolver uma energia que ele não absorveu? Não funciona. Significa que a opção certa seria, teremos o quê? 1 e 3. Mas aqui observando, não tem 1 e 3. Significa que não tem aqui nenhuma opção. Não tem nenhuma opção aqui. Então, vamos para o número 51. Diga assim o número 51. Determine a frequência de corte em Hz para um metal cuja função trabalho, nos deram aqui função trabalho. Tudo bem, vamos ser um pouco flexíveis. Nos deram aqui função trabalho, que é de 2,3 eletronvolt. Considera a constante de Planck, 4 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolt vezes segundo. Eles querem aqui a frequência. Querem a frequência aqui. Então, nós vamos pedir novamente o Albert Einstein. Então, para nos dar nisto aqui. Então, o Albert Einstein, nos outros dias também continuaria com a mesma afirmação. Diria que energia do fotão é igual a energia cinética mais função trabalho. Será o que ele vai dizer. Então, assim sendo, podemos eliminar a cinética massa, porque não temos aqui. Então, ficaremos com energia sendo igual, ok? A função trabalho. Então, assim sendo, nós podemos desmanchar novamente isto aqui. Ficamos, segundo Planck, a energia constante de Planck vezes a frequência. Isso aqui tem que ser igual ao que a constante ou a função trabalho, né? Acabei borrando aqui, função trabalho. Então, teremos aqui a frequência vai ser igual a função trabalho sobre a constante de Planck. Então, assim sendo, substituindo aqui com os valores, ficamos com a função trabalho que é 2,3 sobre, okay? 2,3 eletronvolt sobre 4 vezes 10 elevado a menos 15. Então, nós podemos fazer o que aqui? A coisa aqui é muito simples. Podemos dividir o 2,3 por 4, que vamos ter logo 2,6.
nós teremos aqui 2,6. Então, olhando aqui, ok, foi uma falha, 2,3. Temos que dividir por 4. Então, isso aqui, esse número aqui, uma vez que é menor em relação a este aqui, então significa que o número tem de começar com 0. Nós vamos encontrar. Então, aqui temos 575 vezes 10 elevado a 15, porque isso aqui vai passar para cima. Então, nós teremos aqui, ok? Ou podemos deslocar a vírgula para cá, ficamos com 5,75 vezes 10 elevado a 14. Então, isto aqui é só você ver nas opções, não é? Vamos ver aqui nas opções. Nós não temos nenhuma opção, que tem 5,75. É claro que podemos, eles fizeram que aproximaram o 75 ou 7 para 8. Então, ficamos aqui com 5,8 vezes 10 elevado a 14. Então, Hz. Então, nós ficamos aqui com a opção A. Então, nós podemos ainda contar continuidade. O número 51 diz assim: ao acessar um site na internet à procura de informações sobre radiações, um aluno encontrou a seguinte figura, que é esta figura aqui. Qual das radiações é a mais energética e como ela se chama? Então, assim sendo, temos aqui, esta aqui, essa radiação, que só consegue vir até aqui. Temos também essa radiação que consegue penetrar o primeiro bloco, mas no segundo bloco não consegue passar. Temos aqui a terceira radiação que consegue passar o primeiro bloco, o segundo e chega aqui. Então, assim sendo, a ideia aqui é só, a coisa essencial é que vermos o que tem a radiação que tem maior poder de penetração. Maior poder de penetrar. Essa aqui não tem nenhum poder de penetração. Então, assim sendo, temos também esta aqui que tem um pouco, não é? É médio. E aqui essa aqui tem maior poder de penetração. Se tem maior poder de penetração, significa que tem mais energia, é mais energético. Temos aqui nós temos o que? Alfa, radiação alfa. Temos também radiação beta. Também teremos radiação gama. Não é? Temos aqui radiação gama. A ideia é saber que a radiação alfa, o poder de penetração aqui, podemos dizer que é leve. Né? O poder de penetração é muito leve aqui. Então, só podemos ver que essa aqui é o que é moderada. Temos também gama. Gama será o que? Terá um poder de penetração maior. Então, é só vermos aqui. O que tem maior poder de penetração aqui é gama. Então, ficaremos aqui com opção E, que diz assim, radiação representa em 3 radiação gama. Então, vamos para o número 53. Então, olhando o número 53, nós teremos o seguinte. Veja assim o número 53. Um elemento radioativo, não é? Um elemento radioativo X desintegrou-se para formar um elemento Y de acordo com a seguinte reação. Então, qual é a tua opinião aí? Qual é a tua opinião? Como é que você faria essa questão aqui, número 53? Então, eu vou fazer assim, colocar logo primeiro a reação. 84. Número atômico, ok. Isto aqui eu posso ver que isso aqui é uma desintegração. Desintegração alfa. Por quê? Porque um núcleo transformou-se num outro, libertando essa partícula aqui. Ok, um núcleo transformou-se num outro, libertando essa partícula alfa. Então, desintegração alfa. Tudo bem, tá certo. Mas não o que interessa aqui agora. Vamos lá ver. Eles querem saber aqui, determina o número de massa do elemento. O número de massa é o número que fica em cima, não é? O número atômico é o número que está embaixo. Então, olhando aqui, eles querem saber o número que está aqui em cima aqui. Então, vamos colocar aqui. Se aqui nós sabemos, vamos colocar A, aí vamos colocar B. Então, vamos dizer que o número de massa nos reagentes tem de ser igual ao número de massa nos produtos. Tudo bem, 210, que é o número de massa nos reagentes, tem de ser igual ao número de massa nos produtos, que é o que? Que é A mais 4. Então, se temos A mais 4, ficaremos com A igual ao que? A 210 menos 4. Então, ficaremos com A igual ao que? A 206. Então, ficamos com a opção C. Nós poderiam até ter pedido o número atômico também, é só colocar B aqui, depois calcular. 84 igual a B mais 2. Então, você vai calcular aqui, encontrar o resultado, que seria 82. Mas não é o que interessa aqui, é 206. Então, vamos para o número 54.
Então aqui nós ficaremos com a opção C, número 53. 54 diz o seguinte: em 2011, Ano Internacional da Química, comemorou-se o centenário do Prêmio Nobel de Química, concedido a Maria Curie, para a descoberta dos elementos radioativos, rádio e polônio. Os processos de desintegração 204, aqui temos o quê? Temos o rádio 204, ou 224, desculpa. Então, e do este aqui, desintegração, na verdade, é um núcleo transformando-se no outro, né? Libertando uma partícula, ou várias partículas. Então, nós teremos o que aqui? 220. Então, vamos lá colocar aqui. Eles querem saber aqui a partícula que será libertada daqui. Então, assim você pode fazer do mesmo jeito, colocar A, colocar B, não é? Podemos colocar aqui A, podemos colocar aqui B. Só que o que interessa aqui é muito mais aqui no A, não é? Sabemos o número de massa. Então, assim sendo, ficaremos com o quê? Qual é o número? Temos aqui 224. Aqui temos 220. Qual é o número que falta para ter aqui 224? É claro que será 4. Então, podemos ver aqui que é alfa, não é? Podemos ver que é alfa. Então, vamos lá perceber também. Aqui temos 216, temos aqui também 212. Qual é o número que falta? Aqui no 212, partimos do 216. É 4 também, significa que também será alfa. Então, para vermos, é só olharmos aqui. Vou fornecer aqui agora uma tabela, não é? Uma tabela de partículas e sua representação. Então, temos aqui, essa tabela aqui, teremos, se você encontra em cima 0, aqui eu encontro menos 1. Nós podemos dizer que é eletrão. Se eu encontro 0, é aqui 1, significa que é positrão, neutrão, sucessivamente. Temos aqui essa tabela aqui. Então, tu podes escrever se ou pode anotar se te apetecer. Vamos para o número 55. Número 55. Vamos lá. Então, vou dizer assim, o X na seguinte reação. Então, nos deram aqui 298, 80, a reagir com o neutrão. Então, para formar X mais A 198, ou 79, desculpa. Eles querem saber aqui o valor que vamos ter aqui, o valor que vamos ter aqui. Então, vamos colocar aqui A e B, porque eu não sei qual é. Então, eu ficarei aqui com 198 mais 1 tem de ser igual a A mais 198. Então, A vai ser igual a 199 menos 198. Então, A vai ser igual ao que? A 1. Então, já tenho aqui, sei que o valor de A será 1. Então, assim, se tenho X, então ficará 1. Então, vou calcular aqui agora o valor do quê? O valor de B. Então, para calcular o valor de B, vou usar o número de baixo, o número atômico. Ficarei com 80 mais 0. Tem de ser igual a B mais 79. Então, assim sendo, ficarei com B sendo igual a 80 menos 79. Então, assim sendo, B vai ficar igual a 1. Então, aqui tenho 1. Então, qual é o nome dessa partícula aqui? Então, eu de levar a minha tabela, então terei aqui 1. Significa que vou chamar o que? De próton. Então, assim sendo, isso aqui é um próton. Não é? É um próton. Então, nós podemos ver aqui que será a opção B. Então, nós temos também o número 56. Diz assim, número 56. O gráfico ao lado representa a variação de concentração de um radioisótopo com o tempo. Sim. A observação do gráfico permite afirmar que a meia-vida do isótopo em minutos é igual. Então, eles querem saber aqui a meia-vida, não é? Sabemos que meia-vida é uma coisa que dizer período de semidesintegração, que é o mesmo que o tempo necessário para que um nuclídeo, por exemplo, se divida até a metade. Então, neste caso aqui, nós temos aqui uma certa concentração. Ok, tudo bem. Então, eu tenho aqui, escrevi esse gráfico dessa forma aqui. Temos esse aqui. Então, nós temos no princípio, no início, no começo, no Gênesis, nós tínhamos que essa concentração era de 8. Então, só você ver aqui que depois baixou a metade, não é que é de 4. Então, se baixou a metade, ele levou quanto tempo? 2 minutos, não é? Então, nós ficaremos aqui com a opção D, que é de 2 minutos. Então, temos aqui o número 57, que diz assim: numa reação de fissão nuclear, 1 grama de urânio é fissionado, liberando uma quantidade de energia equivalente a
Queremos saber então será a energia que vai ser liberada aqui. Então, assim sendo, o que vamos fazer aqui é extrair aqui os dados primeiro. Então, número 57. Assim sendo, temos o que? A massa, que é de 1 grama. 1 grama. Então, também teremos o que? A velocidade da luz no vácuo. Não é? Então, aqui de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, eles querem aqui a quantidade de energia. Vamos dizer assim. Queremos saber aqui a energia. Então, qual seria então a fórmula que íamos usar aqui neste exercício aqui? É uma fórmula muito importante, bastante conhecida na física, que é mc ao quadrado, que quer dizer massa no vácuo. Então, esta aqui é a fórmula que o Albert Einstein acabou fornecendo, dando para nós. Então, o que vamos fazer é aplicar essa fórmula aqui. Então, ficamos com a energia vai ser igual ao que? A massa. Então, essa massa aqui está em gramas. Temos que ter aqui essa massa em quilogramas. Então, é só dividir este número aqui por 1000. Então, assim sendo, teremos o que? 10 elevado a menos 3. Então, é só colocarmos 1 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Então, assim sendo, podemos ter o que? Massa, que é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a velocidade no vácuo, que é de 3 vezes 10 elevado a 8. Tudo isso aqui tem que ser o quê? Ao quadrado. Então, assim ficamos com energia sendo igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3. Você sabe, 3 ao quadrado, isso aqui dá 9. Isso aqui ficamos com potência de uma potência, multiplicamos o quê? Os expoentes. Então, ficaremos com 10 elevado a 16. Então, a energia ficamos com 1 vezes 9. Então, 9 vezes 10 elevado ao quê? A 13 joule. Então, assim, temos que procurar esta opção aqui. Número 52 está aqui, 57, quer dizer, está aqui, seria a opção E. Então, ficaremos com a opção E. Número 58, rapidamente diz o seguinte: alguns dos materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear são, nos deram aqui, de acordo com o exposto, pode-se afirmar que um material físsil é aquele que é capaz de originar. Então, assim sendo, a ideia é, numa reação de fissão, como é que se caracteriza então uma reação de fissão? É necessário que um núcleo, não é? Um núcleo qualquer, seja bombardeado com um neutrão, geralmente aqui o urânio. Então, este núcleo aqui quebra-se e forma 2 núcleos leves. Geralmente é assim. Então, é claro que liberta-se neutrões, 2 ou mais neutrões aqui, mas é mais uma certa quantidade de energia. Ok, tudo bem. Então, o que nós temos que saber aqui, a dica é, aqui numa reação de fissão, um núcleo pesado quebra-se e forma 2 núcleos leves. E numa reação de fusão, 2 núcleos leves formam um pesado. Essa é a ideia. Aqui seria fusão. Então, a fundir aqui 2 núcleos. Então, aqui seria fissão. Fissão, quando um núcleo, não é? Quebra-se em 2. Então, em 2 leves ou em 2 menores. Então, fusão, quando 2 formam 1. Então, vamos responder a questão número 58, número 59, com base nisso. Dizem assim, alguns dos materiais que podem ser utilizados nos reatores de fissão nuclear, já nos disseram que é fissão. De acordo com o exposto, pode-se afirmar que um material físsil é aquele capaz de o quê? É aquele que é capaz de originar 2 ou mais núcleos ou 2 ou mais núcleos atômicos menores. Então, ficaremos com essa opção aqui, não é? Então, ficaremos com aqui com a opção D. Então, 58 seria a opção D. Também teremos o quê? Aqui no número 59. Diz assim, qual das seguintes reações apresenta uma reação de fusão? Aqui em frente de fusão, temos que é 2 que formam um pesado. Tudo bem? Então, é só olharmos aqui. Temos 1, logo. Podemos descartar logo. Não é? B. Aqui nós temos o quê? Nós não temos aquilo ali. Não temos 2 aqui. Não é? Nós temos o quê? 3. Não é? Então, aqui são 2 cloretos de sódio. Não é? Então, 2 moléculas de cloreto de sódio. Enquanto que aqui teremos 2, sim? Não é? Teremos 2 núcleos. Então, isso aqui é o mesmo que ter o que? Trítio. Isso aqui é trítio. Aí colocaram 2. Isso aqui é o mesmo. Colocaram o quê? É o mesmo. Colocaram trítio mais trítio
não é? Então, que vai formar o quê? Hélio. Dissemos que vai acontecer isto, não é? Dissemos que vai acontecer isto aqui. Um leve ou um pesado, não é? Dissemos que é fusão quando dois leves formam um pesado. Então é claro que sempre liberta-se uma certa quantidade de energia. Fissão seria isto aqui. Um pesado que forma dois leves. Então, número 59 ficaríamos com opção C. Então, 59 ficaremos com opção C. Então, vamos resolver aqui o número 60. Número 60, então diz assim, uma amostra de 128 gramas. Então, isso aqui seria a massa inicial. 128 gramas. De um radioisótopo sofreu desintegração e sobram apenas 2 gramas, ok? Então, seria a massa final, que é de 2 gramas. Depois de sabendo que a sua meia-vida é de 30 minutos, tudo bem? Então, o período aqui de semi-desintegração é de 30 minutos. O que vamos fazer aqui é calcular quanto tempo passou. Eles querem saber aqui o tempo. Tudo bem, não tem nenhum problema. Olhando, né? O tempo, nisto só podemos calcular por meio da fórmula, né? De número de período de semi-desintegração igual ao tempo sobre período de semi-desintegração. Dos métodos extremos nos dá o quê? Aqui é o produto dos teus, que é T vezes 1, igual ao produto dos meus. Então, aqui é T 1 sobre 2. Então, nós não temos o quê? Temos o período de semi-desintegração, sim, que é este aqui, mas não temos o quê? O valor de N. Mas por meio de massa inicial e massa final, nós podemos ter o quê? O N. Então, assim sendo, eu vou guardar isso aqui, porque eu vou precisar depois. Então, vou colocar o quê? O valor de N que tem falta aqui. Então, massa vai ser igual a massa inicial vezes 2 elevado a menos N. Então, tudo bem. Eu vou substituir com os valores. Massa final será 2 sobre massa inicial, que é de 128. Isto aqui é igual a 2 elevado a menos N. Então, podemos simplificar isso aqui por 2 também por 2. Então, ficaremos com 1 sobre 64 igual a 2 elevado a menos N. Então, decompondo, temos que ter aqui bases iguais. Temos que decompor 64. Nós ficaremos com 64, não é? Por 2 dá 32. Então, por 2 dá... Isso aqui vai dar 16. Por 2 vai dar o quê? 8. Isso aqui por 2 vai dar 4. Por 2... vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então, ficaremos com 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaremos com 2 elevado a 6. Então, ficaremos com 1 sobre 2 elevado a 6, igual a 2 elevado a menos N. Então, podemos inverter aqui, os pontos ficarão negativos. Então, ficaremos com 2 elevado a menos 6, vai ser igual a menos a 2 elevado a menos N. Então, N igual a, ou menos N igual a menos 6. Então, podemos dizer que N é igual a 6. Multiplicando isso com menos 1. Já temos o valor de N, então nós podemos escrever aqui. O valor de N, não é? O valor de N é de 6. Vezes o valor do período de semi-desintegração é de 30. Então, ficaremos com o quê? Com o tempo sendo igual. 3 vezes 6 vai ser 180. O 3 vezes dá 18, mas este 0 aqui. Então, tudo bem. Ficamos aqui com minutos. Então, acontece que eles nos deram aqui esse tempo aí em minutos, nos deram esse tempo aí em horas. Nós sabemos que, por exemplo, se eu fazer a correspondência, 1 hora corresponde a quantos minutos? Não é? Corresponde a 60 minutos. Agora, 180 minutos corresponde a X. Então, isso aqui é só você dividir o 180 por 60, não é? 180, dividir isso aqui por 60, teremos em segundos. Então, 6, 18 por 6 dá 3. Significa que o tempo é de 3 horas. Então, que seria a opção D. Esta aqui é a resolução do exame, ou a primeira parte do exame de física, né? De física, isto que é de física. Então, peço que escreva-se para que não perca a segunda parte. Então, e compartilhe o vídeo. E foi um prazer estar aqui contigo. Tchau.